Bom dia, queridos. Graça e paz. Estamos já de mudança. Vocês estão percebendo que estamos num cenário novo, né? Fiz obras aqui em casa e estou mudando, né? Estou saindo da parte de cima para de baixo. Quase eu não estou evitando subir escadas, né? Então fiz uma reforma aqui. Por isso que eu fiquei esses 2 dias sem fazermos a nossa live ao vivo pela manhã. Mas já estamos de volta e dando continuidade. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã, esse Deus glorioso, esse Deus criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela tua misericórdia que renovou-se nesta manhã e que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Abençoados sejam todos aqueles que se encontram na tua mão como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Que seja repreendido neste dia de nossas vidas todo espírito de enfermidade, todo espírito de culpa, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, de confusão, de vício, de prostituição. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo, ó Pai, tome lugar em nossas vidas, nos guardando, nos alicerçando, nos protegendo e nos livrando de todos os males, ó Pai. Essa é a oração, ó Deus, que eu faço neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, dando continuidade ao nosso projeto das ministrações devocionais em cima do livro de Mateus, eu quero falar hoje sobre Herodes e o medo do poder, as consequências da insegurança. O texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 2, versículo 16, que nos diz: Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquiriria dos magos. Então, eu quero falar hoje sobre Mateus 16 ao 18, né? Então, Mateus, o episódio do nascimento, ou do massacre, vamos dizer assim, do massacre dos inocentes por Herodes, descrito aqui em Mateus 2,16, é uma poderosa representação do medo e da insegurança que frequentemente acompanham o poder terreno. Então Herodes, temendo a perda de sua autoridade do trono, responde com uma brutalidade, vamos usar uma palavra aqui, impensável, né? Então, hoje eu quero tratar sobre isso aí, explorar como o medo do poder pode levar a consequências devastadoras, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, ok? Então é um assunto bastante relevante para os nossos dias. Afinal de contas, nós fazemos parte de uma sociedade e a sociedade busca o bem comum. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é o versículo 16, que foi o que eu li para vocês, né? Que Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e também nos seus arredores, né? Então, a natureza do poder e o medo de Herodes, né? Então, Herodes e o medo da perda do poder. Então, quando a gente fala a perda do poder de Herodes, explora a psicologia de Herodes e seu medo intenso de perder o trono, como muitos nos dias de hoje têm um medo de perder o poder, porque a sua vida está no poder que ele ostenta. Perda de poder, ele perde a vida, vamos dizer assim, dentro do seu psicológico, do seu psique. Mas aí nós temos que ter cuidado por causa do poder corrompido. E o poder corrompido, ele discute, mostra como o poder, quando não está equilibrado pela moralidade e justiça, pode levar à corrupção. Então o poder ele tem que ser equilibrado entre a moralidade e a justiça. Nem tudo que é justo é moral, e tem coisas que é moral e não é justo.
Então, esse equilíbrio tem que haver no poder, moralidade e justiça. Então o que é que Herodes faz? Ele usa a violência como resposta ao medo. É o que muitos fazem. Usa a violência, a coação. Então aqui analisa como o medo frequentemente leva à violência e até mesmo a ações desumanas. Assim como Herodes mandou matar todas as crianças, muitos pais ali perderam seus filhos por causa de uma ação brutal e imoral e injusta de um homem que estava com medo de perder o poder. Então, nos dias de hoje, nós também vivenciamos em algumas situações esse tipo de medo. Então, a insegurança aí também nos mostra a insegurança dos líderes, que considera quando a gente fala de insegurança de líderes, considera como a insegurança em posições de liderança pode ter consequências terríveis. Porque são aquelas decisões impensáveis, são aquelas ações impensáveis por causa da sua insegurança. E a insegurança continua sendo uma ferramenta que Satanás usa para destruir líderes, vamos dizer assim. Então os líderes precisam estar alinhados com Deus para que o inimigo invisível das nossas almas não atinja e cause nele essa insegurança e ele haja com brutalidade e injustiça. Aí entra a profecia de Jeremias, que explora justamente isso aí. Então, a profecia de Jeremias explora exatamente essa ação da matança dos inocentes por parte do líder que viria. E muitos pensaram, o próprio Herodes pensou que esse rei ele mandaria matar e esse menino, quando crescesse, não iria tomar o seu reino. Mas esse menino já chegou como rei, era Jesus. Por isso que ele recebeu os presentes reais, mirra, ouro e incenso. Ele não ia se tornar um rei, ele já chegou como rei, Jesus. E o segundo ponto são as consequências da insegurança. O versículo 17, complementando ao 16, diz assim: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam. Mas eu quero me prender sobre falar sobre essas consequências da insegurança. O impacto na sociedade. Então, quando a gente fala de consequências de insegurança por parte da liderança, o primeiro impacto causado é na sociedade. Por quê? Porque reflete como as ações de líderes inseguros podem causar danos irreparáveis à sociedade. Então, aqui nós temos a dor dos inocentes, que enfatiza a tragédia do sofrimento desses inocentes, porque é resultado de decisões tomadas por líderes corruptos e inseguros, que era a figura de Herodes. Era um líder corrupto e inseguro. Então, a insegurança causa danos brutais e injustos por causa da insegurança. Então, o medo que vem com a insegurança é justamente aquele medo que ele tem de perder o poder. Porque o poder é a garantia que ele tem de ter uma vida feliz. Era o que Herodes vivia. Né? Então, com essa insegurança, causando danos brutais e injustos à sociedade, levou ao luto de uma nação. Então, aqui no versículo 18, as mulheres estão chorando o luto dos seus filhos, tem a figura de Raquel chorando, porque eles não existiam mais. Então, o luto de uma nação discute a dor coletiva e o luto simbolizado pelas profecias
de Jeremias sobre Raquel chorando por seus filhos. Então, o luto de uma nação que é decorrente da ação de um líder inseguro, que por causa dessa insegurança dele, ele responde com brutalidade e injustiça para com a sociedade como um todo. Então, o líder precisa saber que o poder e a responsabilidade faz parte da liderança. Então, analisa-se aqui, no texto que nós lemos, a responsabilidade ética e moral que acompanha o poder que está nas mãos da liderança. Então, o líder inseguro, ele deixa de lado a ética e a moral e começa a agir com brutalidade e injustiça. Ele troca a ética e a moral pela brutalidade e a injustiça. Então, o contraste aqui nós temos com o reino de Deus. Então, considera como o reino de Jesus contrasta com o reinado baseado no medo e na insegurança. O reino de Jesus é aquele reino que nos dá a liberdade de entrar e sair, nos dá a liberdade e nos dá o poder para nos livrarmos da insegurança, do medo. Quem não tem Jesus é aprisionado ao medo e à insegurança. Quem tem Jesus não é aprisionado, é livre. A insegurança e o medo não o aprisiona, porque ele é livre. E o terceiro ponto que eu quero tratar aqui é lições de fé e confiança. Como que nós podemos viver nessa aplicação prática? Lições de fé e segurança. Então, confiança em Deus em vez do medo. A confiança em Deus em vez do medo discute exatamente como confiar em Deus pode nos libertar do medo e da insegurança. É o que acontece na vida de algumas pessoas, mesmo ele estando dentro da igreja, ele ainda tem medo e insegurança, porque não existe uma confiança plenamente em Deus. Então existe o verdadeiro poder em Cristo, que reflete sobre a natureza do verdadeiro poder, que é demonstrado na vida e ensinamentos de Jesus. Como que a pessoa pode verificar isso? Seguindo o conselho que Jesus disse: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna e é ela mesma que testifica de mim. Hoje, infelizmente, nós temos um percentual muito alto de cristãos que não lê a Bíblia durante a semana, durante o mês, lê pouco durante o ano. Só lê quando é obrigado, mas não porque está procurando ouvir a voz de Deus. Pessoas que buscam profecias em vez do Espírito Santo que vem através da leitura bíblica da palavra. Vejam bem, a palavra de Deus é o único livro que o autor está presente. O Espírito Santo, quando nós lemos, oramos antes de ler e começamos a ler, Deus fala conosco através da sua palavra. Infelizmente, nos dias de hoje, poucos leem a Bíblia durante o dia, durante a semana, durante o mês, até mesmo durante o ano. Né? Então, precisamos buscar nas Escrituras, como disse o nosso Salvador e Senhor Jesus, porque julgamos ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica do próprio Cristo. Amém? Então, precisamos de respostas construtivas para combater o medo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos oferece orientações práticas sobre como nós devemos lidar com o medo e a insegurança de maneira saudável e construtiva. A Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 4, tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo que é nascido de Deus vence, só vence aquele que rompe os laços com a insegurança e com o medo. O vencedor, ele não vivencia a insegurança nem o medo, ele é um vencedor. Ele é um conquistador. Então a palavra de Deus nos ensina isso. Devemos buscar nela.
E quando nós falamos de justiça, a Bíblia nos ensina em Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação embaixo de suas asas. Então a palavra de Deus nos instrui, nos fortalece, nos capacita, nos alicerça e nos direciona, porque ela é a fonte da informação divina para as nossas vidas. Amém? Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a história do massacre dos inocentes por Herodes é um lembrete sombrio das consequências extremas que podem surgir do medo e da insegurança, especialmente quando misturados com o poder. Então esse episódio que nós lemos aqui, Mateus 2:16-18, nos desafia a refletir sobre a natureza do poder verdadeiro e sobre como o medo pode distorcer nossa humanidade e também nossa capacidade de liderar com justiça e compaixão. Não deixemos o medo tomar conta de nossas vidas, mas pelo contrário, precisamos declarar que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bem? Que Deus o abençoe, meu querido. Lhe dê um dia abençoado, alegre e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.